Sol castiga a terra. A areia vermelha, fina como o pó, dança em redemoinhos sob o vento implacável, ameaçando engolir tudo em sua imensidão ocre. O calor escaldante durante o dia e o frio cortante da noite desafiam a vida no Kalahari. Mas quando a chuva, rara e preciosa, cai inesperadamente, a terra árida renasce. Um milagre. Uma explosão de vida. No Kalahari, a sobrevivência é um privilégio conquistado com garras e dentes. Leões majestosos, com suas jubas douradas ondulando ao vento, reinam supremos. Guepardos, elegantes e velozes como flechas, cortam a paisagem em perseguições implacáveis. Elefantes imponentes, titãs do deserto, buscam água e alimento com sua sabedoria ancestral. Cães selvagens, caçadores astutos e organizados, trabalham em equipe para abater presas maiores que eles. A luta pela sobrevivência é uma sinfonia de força, astúcia e perseverança. Sob o sol implacável, a vida encontra um jeito. Suricatos, sentinelas vigilantes, se erguem nas patas traseiras, buscando sinais de perigo. Aves de rapina, com suas asas largas cortando o céu azul, planam em círculos, seus olhos aguçados perscrutando a terra em busca de alimento. Répteis, mestres da camuflagem, se misturam à paisagem, pacientes e mortais. A mamba negra, serpente letal e veloz como um raio, desliza silenciosamente pela areia. A víbora sopradora, com seu veneno potente, aguarda em emboscada. O Kalahari, um vasto deserto que se estende por África do Sul, Botsuana e Namíbia, não é uma terra desolada. É um ecossistema complexo e vibrante, onde a vida pulsa sob a superfície árida. Suas dunas vermelhas, esculpidas pelo vento, escondem segredos milenares. Sua vegetação esparsa, adaptada à escassez, abriga uma surpreendente diversidade biológica.
A estação seca, implacável, testa os limites da resistência. As temperaturas escaldantes, a água escassa e a vegetação rarefeita exigem adaptações extremas. Animais economizam energia, buscando abrigo do sol inclemente. Leões caçam à noite, conservando suas forças. Suricatos se refugiam em tocas subterrâneas, buscando o frescor e a umidade. Aves de rapina sobrevoam as planícies, procurando presas debilitadas pela sede. Mas mesmo nos momentos mais difíceis, a vida encontra um caminho. A determinação, a fé e a força inata de cada criatura são um testemunho da resiliência da vida. O Kalahari, terra de areia e domínio dos gigantes, é uma prova da força vital que permeia todos os seres vivos. É um lugar de extremos, de beleza selvagem e de uma luta constante pela sobrevivência. É um lugar onde a vida, por mais frágil que pareça, encontra um jeito de florescer, mesmo nos desafios mais árduos. O calor implacável do Kalahari não dá trégua. Sob o sol escaldante, a vida se agarra à sobrevivência com tenacidade.
Até mesmo as criaturas mais temidas, como a mamba negra e a víbora sopradora, precisam se adaptar para prosperar neste ambiente hostil. Nos céus, os soberanos do Kalahari, águias e falcões, patrulham seu território. A águia Tawny, Aquila rapax, com sua envergadura de até 2,2 metros, plana silenciosamente. Seus olhos afiados perscrutando a vastidão em busca de presas. Sua visão, de 4 a 8 vezes mais aguçada que a humana, permite detectar o menor movimento a centenas de metros de distância. Com a escassez da estação seca, ela precisa ampliar seu território de caça, chegando a cobrir até 40 quilômetros em um único dia, competindo com outras aves de rapina. O falcão peregrino, Falco peregrinus, o predador mais rápido do planeta, corta os céus com sua velocidade estonteante. Ao mergulhar, pode atingir incríveis 320 km por hora. Com seu corpo compacto e asas aerodinâmicas, ele executa manobras aéreas impressionantes, capturando aves em pleno voo e pequenos lagartos que tentam se esconder na areia. Sua estratégia de caça combina velocidade, precisão e inteligência. Essas aves de rapina, com suas habilidades excepcionais, desempenham um papel crucial no controle de populações de pequenos animais, como pardais, ratos e lagartos, mantendo o equilíbrio do ecossistema. Enquanto isso, no solo, os suricatos demonstram a força da união. Sua organização social rígida e seu espírito de cooperação são suas maiores armas contra os perigos do deserto. Sentinelas vigilantes observam os céus, alertando o grupo sobre a aproximação de predadores. Com uma complexa linguagem de sons, comunicam o nível de ameaça, garantindo uma resposta adequada. Cavando incansavelmente na terra árida, buscam insetos e aranhas, compartilhando o alimento encontrado com o grupo. No Kalahari, a vida persiste, mesmo nos momentos mais desafiadores. Da serpente silenciosa à ave de rapina no céu, cada criatura demonstra a força, a adaptação e a resiliência necessárias para sobreviver neste ambiente extremo. É um palco onde a vida se manifesta em sua forma mais pura e selvagem, um lembrete constante da força da natureza e da luta pela sobrevivência. Durante a implacável estação seca, quando outros animais reduzem seus movimentos para conservar energia, as cobras venenosas têm oportunidades ideais para caçar.
Essa excepcional capacidade de adaptação e suas estratégias de caça refinadas permitem que essas serpentes sobrevivam no deserto, onde apenas os mais resistentes perseveram. Mambas negras e víboras sopadoras não são apenas predadores assustadores, mas também desempenham um papel crucial no controle populacional de roedores, ratos do campo, lagartos e outros pequenos animais, impedindo desequilíbrios no ecossistema. Essas serpentes contribuem para a estabilidade da cadeia alimentar, garantindo o uso sustentável dos recursos naturais. Enquanto o calor implacável castiga a terra, as aves de rapina, como águias e falcões, realizam suas caçadas habilidosas. Do alto, aproveitam sua visão aguçada e asas poderosas para sobreviver na paisagem árida e desolada. A águia tal, com sua envergadura impressionante de até 2,2 metros, plana silenciosamente, observando cada movimento no solo. Com uma visão de 4 a 8 vezes mais nítida que a humana, detecta a centenas de metros de altura os mínimos movimentos de ratos do campo, coelhos e até mesmo cobras. Durante a estação seca, amplia seu território de caça, cobrindo até 40 quilômetros em um único dia, competindo com outras aves de rapina. Ao avistar o alvo, a caçada começa. Inteligente e paciente, a águia tal plana por horas, esperando o momento perfeito para atacar, preferindo os momentos mais frescos do dia. Seu corpo leve, entre 2 e 3 quilos, permite planar por longos períodos, tornando-a uma das aves de rapina mais eficientes do Kalahari. Com a escassez de água e presas, a luta dos leões pela sobrevivência se intensifica. Cada caçada é crucial e o fracasso significa fome. Com uma taxa de sucesso na caça que cai para menos de 10% durante a estação seca, os leões mudam suas estratégias. Abrigam-se à sombra durante o dia e caçam à noite, utilizando emboscadas estratégicas. As leoas, as principais caçadoras, coordenam seus movimentos, distraindo a presa enquanto outras se posicionam para o ataque. A caçada pode durar a noite toda ou vários dias. Após o sucesso, a comida é compartilhada de forma disciplinada. Machos primeiro, depois fêmeas e filhotes, garantindo a sobrevivência do grupo.
Finalmente as chuvas chegam, transformando o Kalahari árido em um cenário vibrante de vida. Campos verdes, lagoas temporárias e o renascimento da natureza simbolizam esperança e novas oportunidades. Com as primeiras chuvas, surgem as lagoas salinas, atraindo os flamingos migratórios. Com envergadura de até 1,5 metros e altura entre 1,2 e 1,5 metros, migram por longas distâncias em busca de água e alimento, concentrando-se em lagoas como a Magadi-Gadi-Pan, em Botsuana. Alimentam-se de algas e camarões de salmoura, Artemia salina, cuja dieta rica em carotenoides confere a cor rosa vibrante às suas penas. Adaptados às condições adversas das lagoas salinas, com alta salinidade e temperaturas extremas, os flamingos encontram locais seguros para a reprodução. Seu espetáculo representa o renascimento da natureza após a estação seca. Além de trazer cores vibrantes, os flamingos contribuem para a qualidade da água, controlando o crescimento excessivo de algas e evitando a poluição das lagoas temporárias. Nos campos verdejantes, os impalas aproveitam a abundância de alimento. Ágeis e adaptáveis, recuperam a força perdida durante a seca. Os machos, com chifres curvados em forma de lira, e as fêmeas, menores e sem chifres, saltam graciosamente, alertando-se mutuamente sobre os perigos. Seus saltos impressionantes, de até 3 metros de altura e 10 metros de distância, são suas principais defesas contra predadores como leões e leopardos. A grama verde também marca o início do ciclo reprodutivo dos impalas, que equilibram a busca por alimento com a proteção do bando. O oryx, com sua estrutura robusta, aproveita a abundância de alimento para se recuperar das longas jornadas em busca de água durante a seca. Com 1,2 metros de altura, pesando entre 190 e 210 quilos e chifres de até 85 centímetros, enfrenta predadores com sua velocidade e saltos de até 3 metros de altura e 9 metros de distância. A estação chuvosa também favorece a reprodução dos oryx, permitindo que as fêmeas nutram seus filhotes. Sua adaptação lhes permite aproveitar ao máximo a estação chuvosa para crescer e se fortalecer. Antílopes como o impala e o oryx desempenham um papel fundamental na regulação da vegetação do Kalahari, controlando o crescimento excessivo de árvores e mantendo o equilíbrio do ecossistema. Eles também servem como alimento para predadores, completando o ciclo da vida. A manutenção da cadeia alimentar no implacável ciclo do Kalahari depende de um delicado equilíbrio. O sol escaldante seca os lagos, transformando-os em terras áridas. A grama verde murcha, e a escassez de água torna cada gota um recurso precioso.
Nessa tensão extrema, animais disputam a sobrevivência. Os dominadores do Kalahari enfrentam uma feroz batalha, com recursos cada vez mais escassos, intensificando a competição entre as espécies e inaugurando uma nova fase de desafios. À medida que o Kalahari se torna mais árido, o leopardo, mestre da caça solitária, torna-se ainda mais temido. Sua pelagem dourada com manchas escuras, mais claras e quadradas no Kalahari, em contraste com as arredondadas de outros habitats, oferece camuflagem perfeita na paisagem seca e empoeirada. Aproxima-se silenciosamente da presa, atacando com um salto rápido e mordida poderosa. Diferente de outros predadores, arrasta a presa para o alto de uma árvore, evitando a competição com leões e hienas. Com habilidades excepcionais de escalada, carrega presas com o dobro do seu peso para um local seguro, garantindo sua refeição. Enquanto o leopardo se utiliza do silêncio e da camuflagem, o guepardo aposta na velocidade. No calor escaldante, a água se esgota, e a sobrevivência é uma luta diária. O guepardo prospera graças à sua velocidade, adaptando sua caça ao clima implacável. Para economizar energia, caça ao amanhecer ou ao entardecer, quando a temperatura é mais amena. Com 1,2 metros e apenas 50 quilos, seu corpo é projetado para a velocidade. Pernas longas e musculosas e coluna vertebral flexível permitem passadas de até 8 metros. Suas presas favoritas, antílopes e lebres, são vigilantes, movendo-se com cautela para evitar o calor e predadores. O guepardo, portanto, precisa ajustar suas estratégias. Não pode correr a toda velocidade imprudentemente, pois mantém o ritmo máximo por apenas 20 a 30 segundos. No vasto espaço aberto do Kalahari, aproxima-se sorrateiramente, escondendo-se na grama seca, espreitando a presa com olhos aguçados. Garras que não se retraem garantem aderência firme ao solo. Sua longa cauda auxilia no equilíbrio durante curvas fechadas e mudanças bruscas de direção. O momento do ataque precisa ser preciso. Um erro o torna exausto e vulnerável a outros predadores, como leões e hienas. Após a perseguição, suas presas afiadas abatem a presa rapidamente. Embora sua mordida com cerca de 75 psi não seja tão poderosa quanto a de um leão, sua agilidade e precisão garantem sua sobrevivência. A velocidade e a eficiência são essenciais para sua sobrevivência no árido Kalahari. Deixamos o Kalahari, mas o espírito de descoberta que encontramos aqui permanecerá por muito tempo.